complemento perfeito entre você e a sua casa. Examas, uma grande faculdade, um grande futuro. Trigolino, o creme cracker do barulho. Boa noite, amigos do esporte. Estamos iniciando Bola na Torre deste domingo, 1º de janeiro. Chegou o ano de 2012 e estamos com você outra vez, ao lado dos companheiros Giuseppe Tomás e Gerson Nogueira, e hoje recebendo com muita alegria o presidente da Federação Paraense de Futebol, Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, que vai analisar conosco o que foi a temporada 2011 e vamos prospectar também o que teremos a partir de agora em 2012. Coronel, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Que avaliação a gente pode fazer no início deste programa do que foi 2011 para o futebol paraense, Coronel? Seja bem-vindo, obrigado. Um abraço a todos os companheiros. Eu digo o seguinte, tem que dar uma palmatória. O ano de 2011 foi regular. Não foi aquele ano bom, aquele ano ótimo. Por quê? Poderia ter sido. Paysandu não subiu, não tivemos mais ninguém subindo, Série D também não tivemos ninguém subindo, Remo ficou fora, então eu digo assim, foi apenas regular. Então a gente espera que 2012 ele seja um ano bom mesmo, que os exemplos, que os erros não se repitam, tudo aquilo de ruim que aconteceu em 2011 nós vamos sepultar e daqui para frente vamos renascer com uma nova filosofia de trabalho. Se a gente fosse trabalhar assim, seria este o conceito, seria esta a nota? O futebol paraense viveu um ano regular? Com certeza, acho que 5,5 média. Acho que o Coronel está certíssimo. Tivemos um ano de razoável para ruim, se a gente avaliar com bem rigor, né? Teve um dado positivo aí. Objetivos traçados, né? E pela expectativa do próprio torcedor, em função do ano anterior, que também não tinha sido lá essas coisas. A gente esperava melhorar mais. E o que eu ressalto como positivo foi o Independente, né? O dado positivo aí, a presença do interior, de fato, pela primeira vez, levantando um título, algo que a gente já vinha se desenhando, vinha batendo na trave há algum tempo. E de repente o Independente foi lá e conseguiu, com todos os méritos. Agora, tirando essa participação do Independente aí, mostrando a força do futebol do interior, nós não tivemos rigorosamente nada a comemorar, né? Talvez, como já falamos no programa passado, o amistoso da seleção brasileira aqui. Né? A recuperação do esporte no Pará como um todo, reinserindo, né, o Pará ali no roteiro do nosso futebol. Se a gente olhar o primeiro semestre, mais uma vez a nossa participação na Copa do Brasil foi pífia. O Águia ficou na primeira fase, no confronto contra o Brasiliense. O Paysandu passou pelo Penharol, mas engatou no Bahia, também não conseguiu seguir. Na verdade, não há uma valorização da Copa do Brasil como uma competição que... Essa desvalorização sempre começou, Guerreiro, porque os nossos clubes, eles usam o Campeonato Paraense com o time que não é ainda o time da competição nacional. Não é o Paysandu do Campeonato Paraense. É um ensaio, né? E às vezes nem é um ensaio, porque eles mudam tudo. É aquela história. Só que este ano talvez isso mude, porque o Paysandu tem que entrar. É um time pronto. É aquela história de não pensar grande, né? Porque da feita que você faz uma boa participação na Copa do Brasil, há uma expectativa de você ir, quanto mais longe, melhor, né, Guerreiro? Então, primeiro, faturamento, a exposição da marca, a questão da credibilidade e até do prestígio, né? E você fazendo uma boa participação na Copa do Brasil, automaticamente você tem um time que vai muito bem no regional. Triste para nós, ainda tem um detalhe. É que nós desprezamos a Copa do Brasil ao longo de todo esse tempo, 2 décadas, né? E o Remo é o terceiro time que mais participou da Copa do Brasil. Mas nós desperdiçamos por completo, tratamos a Copa do Brasil, como lembrou o Guerreiro, nunca nos preparamos para ela. E agora vai ficar pior do que nunca. Em 2013 nós vamos ter os campeões, os times da Libertadores também. Não é nem pela quantidade de times. Os da Libertadores vão entrar só na quarta fase. Então não vão entrar no funil, né? Mas até com justiça, né? Não, lógico. Entram na fase mais aguda da competição. Aliás, o Coronel
vai pleitear mais uma vaga para o Pará, né, Coronel, para a Copa do Brasil, e talvez crie, se não vingar a Copa Norte, não vingar a Copa Pan-Americana, uma Copa dos Campeões paraenses valendo uma vaga na Copa do Brasil de 2013. Né? É isso mesmo, com essa projeção que tem, a gente tem que estar logo preparado para tudo aí. E nós já idealizamos aí, vamos assim, é um projeto. De repente tem o Campeonato Paraense, tem esse período de safra, o que nós podemos fazer? O projeto criar a Copa dos Campeões do Pará. Quem são os campeões do Pará? Foram todos os clubes que ganharam o Campeonato Paraense e o Campeonato Brasileiro. E aí nós faríamos assim, até um mini campeonato para tirar mais um representante do Pará para uma Copa do Brasil. Seria muito interessante, porque o calendário deste ano, o Campeonato Paraense vai emendar com o Brasileiro das séries C e D, mas os campeonatos da terceira e quarta divisões, eles vão terminar no final de setembro e início de outubro. Então haverá um período espaço para ser preenchido com uma competição campeões, que tenha uma motivação. Valendo vaga. Aí é interessante. Cada qual vai cuidar do seu quinhão aí. Agora, o ineditismo mesmo foi a conquista do Independente. Né? O primeiro campeão do interior, uma final entre um time da capital e do interior, nós vivemos isso nos anos anteriores. Mas a conquista do interior... E um outro detalhe, né? Nós tivemos Paysandu e Cametá decidindo o primeiro turno, Paysandu levou melhor, e tivemos Independente e Cametá decidindo o segundo turno, com o Independente levando a melhor. E na final deu Independente. Nós temos imagem da festa que o Independente fez no Mangueirão, Coronel. Foi também uma conquista, como disse o Gesto, uma coisa já anunciada. O interior chegaria para conquistar um título. E até por questão de justiça também não deixa de ser, né, uma homenagem ao próprio coronel, porque eu lembro que o senhor foi talvez o maior incentivador disso, né, dessa questão, né, até por ser também um homem do interior, né, caboclo de Monte Alegre, exatamente, conhecedor dessa região, enfim, é muito legal a gente observar. Esse gol do Marçal, né? O Marçal? Aí eu não preciso nem falar. É a chuteira baianense, a chuteira de Baiana. Deixa eu dizer. Eu estava adiantado, Fábio, né? Agora, literalmente, hoje podemos chamar de Parazão, né, Nunes? Porque a gente sempre usou essa concepção de Parazão, mas era aqui no máximo até Bragança, né? Já se lembrou aí que eu levantei esse caminho aí e tudo. É o seguinte, que eu vi o Campeonato Paraense, a viagem mais distante, tu pegava o ônibus aqui em São Brás e ia para Coraci, pô. É verdade. Eu digo, não pode ficar. Era Santa Rosa e Pinheirense. Porque não tinha estatuto torcedor, eu passei em Tucuruí, ofereci uma vaga, passei lá em Marabá, ofereci uma vaga. E Tucuruí não montou, veio montar depois. O cavalo passou selado e ninguém montou, né? Já anos depois é que o Delay meteu a cara com o Sancler, aquela turma toda lá e fizeram aí o Independente. E Marabá era aquela de... Nos acréscimos chegou o Ferreirinha com o João Salame. Olha, vamos fundamos o Águia lá, tem um Águia assim. Só vai alterar o estatuto, botar Águia de Marabá, nada de Águia Futebol Clube. Que o Águia existia, era um clube filiado à Liga Esportiva que disputava o Campeonato Marabaense lá. Campeonato amador. Se não, só faz acrescentar Águia de Marabá. E hoje é nome nacional. E foram lutas, às vezes até inglórias, né, Coronel? Porque o Cametá, por exemplo, começou primeiro com o que a gente chama de locação de clube, né? Foi um aluguel. Né? Aliás, com vários locatários. Né? Depois é que se ajustou e aí se criou o Cametá. O Independente. Foi a partir do Vila Rica, não foi? O Independente. Foi o último gol do pensador, né? Foi o Vila Rica. O gol deixa eu te falar. Quando eles fizeram aquilo com o Vila Rica, eu já tinha ido lá, uns 6 meses atrás. Fizemos uma palestra na Câmara de Vereadores, um empresariado, todo mundo lá. Entregamos o projeto, até desenho de escudo e cores das camisas. Está aqui para o Cametá. Eles meteram na gaveta e na hora esqueceram de fazer o clube. Aí vieram com o torcedor chama o barriga de aluguel, que foi o Vila Rica. No caso do Independente, a cidade abraçou o Independente. E hoje o Independente é um clube de Tucuruí, não apenas no papel. Ele é o clube da cidade. Cametá teve a chance, mas foi com aquela história do Vila Rica primeiro, não vingou, né? Aí provou que a cidade tinha força, né? Mas eu ficava admirado, cheguei lá em Tucuruí, toda a torcida com camisa do Independente, bandeiras, faixa, tudo.
eram senhoras, eram jovens, todo mundo, não tinha esse negócio não, futebol do interior, todas as categorias estão juntas, né? É impressionante. Olha aí a torcida do Independente comemorando o título. Tinha, mas aí o Jean, que está voltando também, vai fazer parte do Independente em 2012. O Delay realmente abraçou a causa de vez, porque aí montou aquele grupo para comprar o Independente. Hoje o Independente comprou antes. Foi antes do final, né? Antes do final. Comprou o Independente quando foi campeão já era do Tucuruí. E deixa eu te falar aí, se sonhava, se pensava algum dia no futebol do Pará que um clube do interior viesse fazer a festa no Mangueirão? Não. Tem isso, né? Porra. Realmente. Eu recebia. Viu, já eu recebia muito chaveco por aí de cara quando não dava certo o jogo, tá vindo até se o árbitro errava. Presidente, vocês fazem o campeonato só para o Paysandu ganhar, só para ficar na capital. Olha. Isso persistia, né? A gente ouvia muito isso. Todo o tempo ficava isso. Federação, mesmo levando o time do interior na hora da decisão. Teve um dirigente de um clube lá em Santarém que falou na rádio, a Rádio Clube até transmitiu o jogo, ele falou no microfone. O presidente da Feratuna e São Raimundo. Eu estava lá para assistir, para prestigiar e tudo. O cara foi me acusar de dizer que eu tinha levado o árbitro para tirar o São Raimundo do campeonato e beneficiar a Tuna. O cara falou no microfone da Rádio Clube isso aí. Eu tenho tudo gravado, rapaz. E que o campeonato era só para Remo e Paysandu. Era só para Remo e Paysandu. Agora, recente, o cara mostrou que com 2 anos no máximo. Mostrou que com organização, com competência, né? Indiscutível isso da parte. O Independente bateu na trave para subir. Foi. Chegou na disputa com o Cuiabá, que valia a subida. O Cuiabá está aí na Série C. E o Cuiabá vinha fazendo um trabalho de longo prazo. Ele saiu para quem subiu, né? Exatamente. Saiu para final era ele que estava lá. Exatamente. E o mérito de ser a primeira disputa. Nacional, né? Exatamente, é debutante. Né? É debutante. Então, tínhamos que tem até que se dar um desconto para isso. Agora, eu só queria voltar para não passar em branco, né? Porque é um dos grandes acontecimentos do ano e está diretamente atrelado a essa conquista do Independente. Foi essa incrível sequência de 3 pênaltis perdidos pelo time do Paysandu. Parece até que eles treinaram bater naquela direção. Você vê que a bola passa a cerca de 2 palmos na trave. O que diz o seguinte, isso provocou muita polêmica. Aliás, essa história... Na época dizia o seguinte, como o treinamento era na lenda urbana. A trave era maior, então eles calcularam para o goleiro não pegar, só que esqueceram que ele era mais baixo. Você sabe que o Roberto Fernandes esteve aqui com a gente, né, no Bola na Torre. E ele comentou. Porque ele já na época. Não, ele estreou nesse jogo. Ele achou. O Sidney, né? Sidney. Aí o Rafael Oliveira e o Mendes. Ele achou estranho na hora e ele disse: depois disso, eu acho mais estranho ainda. Ele disse. Aí o Rafael Oliveira. Você lembra, Guerreiro, que ele comentou da estranheza dele? Ele ficou um mal-estar danado. Houve alguns acontecimentos, né, durante a temporada que provocaram uma certa dúvida. Detalhe, né? Isso é o goleiro reserva do Independente que o Sinomar botou no lugar do Dida. O Dida, exatamente. Aí outra polêmica na véspera do jogo. O Dida depois veio para ser mas agora já voltou para lá. Está lá, vai ser o goleiro titular agora no campeonato. E lá ele vai arrebentar de novo. É verdade. Aquela velha mística, né? O jogador não se adapta. Não se adapta. Bom, o Águia, ele também participou do Campeonato Brasileiro na Série C junto com o Paysandu e ficou no meio do caminho. Aliás, ficou na primeira fase o Águia, né? O Paysandu foi um pouco adiante, participou do quadrangular. Aliás, todos nós aqui imaginávamos, né, com um sistema diferente, a fórmula de disputa modificada pela CBF, tendo um quadrangular, este tipo de competição ganharia uma força maior para que as equipes mais competentes conseguissem a vaga e não fossem surpreendidas, como o Paysandu havia sido pelo Icasa e pelo Salgueiro no ano retrasado. Mas o Paysandu não conseguiu mais uma vez, tropeçou, embaraços e mais embaraços ao longo da campanha, e no jogo lá em Goianinha, o Paysandu acabou perdendo a chance de voltar à Série B para o América de Natal. O CRB já tinha carimbado a sua passagem em cima do Paysandu, com 2 vitórias em cima do Paysandu. Né? E em Goianinha havia uma esperança, porque o Paysandu jogava pelo empate, né? Mas não conseguiu, hein, Coronel? Mais um ano